Gostaríamos de convidar aqui o nosso amigo, colaborador, representante do Instituto Pietro Baldi, o nosso querido amigo Marcos, a realizar a nossa primeira palestra da tarde, que fala sobre os métodos de luta. Não vou repetir, né, o que o Mateus falou, embora para mim seria... Eu vou fazer minhas as palavras dele, porque é uma emoção extremamente grande. Nós, do Instituto, temos talvez o único privilégio, se não o maior dever de todos, de ver como missionários, né, nascem, vêm em diversos lugares do Brasil e do mundo, e abraçam uma ideia, não por grupo, mas por ideal, né? Eu quero dizer que esse seminário hoje se realiza fruto de anos e anos, décadas talvez, ou mais de década, né? De perseverança de um grupo que abraçou uma ideia, de novo, não sectária, não buscando seguidores. E eu costumo dizer, o que o Instituto faria se não fossem esses idealistas? Nós não estaríamos aqui agora. Então, isso se traduz fundamentalmente no que o Baldi nos ensina, e vocês vão ter a oportunidade futuramente de ler o livro Sistema, na hierarquia de funções. Então, cada um na sua função em torno de um centro, que no caso da obra é Cristo, que no caso do Cristo é o Pai. E essa ideia de hierarquia de funções, dentre tantas coisas, ela nos dá o ensinamento de que não são necessárias rivalidades, atritos, de jeito algum. Se o referencial é um só, basta que eu me harmonize com esse um para encontrar o meu caminho. Só que nós vivemos no mundo. E a realidade do mundo e a nossa realidade, a realidade da nossa consciência, ainda não alcança esse método de vida, pelo menos não totalmente. E aí nós vivemos num eterno conflito, no entanto, que o Baldi explica muito claramente na obra dele. E aí a gente pensa em algumas situações que, quando nos vem uma ideia nova, que nos faz refletir e repensar algo que não conhecemos, a primeira necessidade que se tem, ou a primeira dificuldade, é desconstruir as verdades que estão arraigadas na nossa mente, no nosso subconsciente, fruto de anos e anos e anos e anos de aprendizados necessários àquele nível evolutivo, mas que não explicam, ou pelo menos não resolvem mais as questões que trazemos atualmente. E essa ideia dos métodos de luta surgiu, tanto quanto da temática do seminário, dessas conversas com o Mateus e com os meninos daqui, né? E fundamentalmente a gente colocaria assim, para uma reflexão geral: o Evangelho nos exime da luta? O Evangelho nos exime da luta? O Evangelho é uma utopia? Ele é realizável? Ele é um método, pode ser um método objetivo, prático, útil, utilitário à vida? Não é uma resposta simples, embora pareça. Porque a gente pensa, não, o Evangelho não nos exime da luta, ok. Mas de que luta? Ou se ele não nos exime da luta, como que ele efetivamente funciona para não ser uma utopia? Né? A gente vai tentar refletir um pouco sobre isso
aqui, refletir juntos, porque esse é um trabalho de construção permanente. Nós que estudamos a obra há anos, isso não significa, em absoluto, que nós tenhamos as respostas ou vencido isso, embora a gente tente, já consiga alcançar mentalmente, né? Mas não necessariamente na prática. Lá no livro Cristo, e aí a gente aqui misturou alguns livros, Cristo, A Grande Batalha, Técnica Funcional, acabei não referenciando ali, mas isso não vai fazer diferença. Mas lá no livro Cristo ele diz, perguntamos, como foi possível Cristo vencer na terra a ponto de implantar-se solidamente sobre ela por 2000 anos? Um indivíduo que, apesar da potente personalidade, impôs a si mesmo uma posição de cordeiro, pregando e vivendo uma doutrina de sacrifício. Como é possível um ser inerme, que professa e pratica o método da não violência, tenha chegado a triunfar nesse nosso mundo que é o próprio reino da força, da qual tudo se faz depender? Os cordeiros na terra não vencem, mas são devorados, muito raramente sendo seguidos e glorificados. Não haverá então em Cristo uma outra força que lhe permitiu vencer? Dado que no mundo de luta só com a força se vence? E se ele repelia a força do mundo, qual seria então essa outra força? Esse é um fato concreto, Cristo venceu o mundo. É fato concreto que por isso ele é um exemplo para a gente. E qual é a distância entre o método dele e o método que usamos? Melhor dizendo, qual é a distância da compreensão que temos efetivamente do que ele nos deu como exemplo e aquilo que nós entendemos como algo possível? Nós somos cordeiros? Devemos ser, não devemos ser? Não tenho respostas. Vamos refletir juntos. Rapidamente, é importante dizer da proposta da obra. Rapidamente. Explica-se aqui, isso está no livro Pensamentos, que ninguém pode constranger outrem a fazer isso ou aquilo, e que se deve respeitar a sua liberdade. Explica-se também que não se pode impedir as consequências das boas ou más ações praticadas por ele, por esse indivíduo. Explicaremos também que se deve ser honesto e prudente, não pelo fato de que esta ou aquela autoridade humana o impõe, pelo medo de sanções punitivas com que ela nos ameaça. Esse é o velho sistema. O novo que aqui seguimos não se baseia na imposição forçada, mas na livre aceitação derivada da convicção. Não temos... Olha só, né? Não temos. O balde não tem nenhuma pretensão de impor qualquer ideia. Se algo que for aqui colocado pela ideia dele nos fizer refletir, ótimo. E a adesão será por livre convicção. E aí é um aspecto extremamente importante, porque também, quando chega até nós, como eu falei, uma ideia, ou pelo menos uma releitura de uma interpretação que nos foi colocada, né, há tantos anos, e a obra do Ubaldi, dito pelo próprio Chico e por outros luminares, né, é a releitura do Evangelho para as mentes do século XXI, com um arcabouço conceitual e prático, porque o que a gente vai refletir aqui, os livros da segunda fase da obra são de aplicação prática, foi vivido por ele, né? São conceitos aplicáveis, harmônicos, né? Mas isso não significa, quando a gente fala da convicção, eu já estou dizendo que nós vamos propor ele, né, desconstruir alguns aspectos que nós temos arraigados e que talvez sejam possíveis, ou seja possível de serem repensados, né?
ele diz também ali que a vida é uma série de problemas a serem resolvidos. Como resolvê-los? Como resolvê-los? Cristo venceu o mundo. Cristo é o meu exemplo. Como eu resolvo? O Evangelho não é uma utopia, a gente sabe. O Evangelho não nos exime da luta, a gente sabe. Então, como é que eu faço? Qual é o meu método de luta? Como eu resolvo esses problemas? E ele diz, antigamente vigorava o método do comando, adaptado à fase infantil da humanidade. Devia obedecer-se cegamente. Por quê? Porque Deus assim tinha falado. E aí a gente transferia para uma autoridade espiritual, né? Não só a autoridade de dizer o que Deus pensava ou não pensava, fazia ou não fazia, como também, supostamente, olha que ignorância nossa, as consequências, como que se isso nos eximisse, né, das consequências dos nossos atos. Porque Deus assim tinha falado. Aqui a mente humana estacava, porque era incapaz de avançar sozinha. Hoje ela sabe andar um pouco mais à frente e pergunta, mas por que Deus não falou assim? Por que Deus falou assim? Por que o Balde está dizendo isso? Porque, né, que essa ou aquela maneira que me foi colocada ou que me é dita por qualquer liderança que seja, por que isso é uma verdade ou não? Né? E ele diz, o adulto discute a autoridade, mas reconhece-lhe o valor se ela serve à vida. Obedece se está convencido de que seja útil e justa. Nossa mentalidade mudou. E é essa a proposta da obra. Não se impõem ideias, não se impõem verdades. Se busca convencer ou não. Se a proposta for útil à vida, ok. Se não for, está tudo bem. Continuemos no nosso nível mental, que não é melhor nem pior, é aquele nosso. O Balde diz, acho que no livro Pensamentos, a consciência alheia é um domicílio inviolável. Impor a verdade à consciência alheia é mais ou menos como você entrar na casa do outro materialmente sem pedir permissão, né? Então que fique claro isso para a nossa reflexão. E ele diz, de nossa forma mental e da estrutura da nossa personalidade, de nossa escolha e conduta, depende o modo pelo qual cada um constrói a própria vida e o próprio destino. Primeiro semeamos e depois colhemos. A relação causa e efeito é evidente. A vida é um laboratório, onde encontramos os mais variados instrumentos e ingredientes. Nós os escolhemos e depois os manipulamos como melhor nos parece, cada um a seu modo. O nosso destino depende da nossa forma mental e da estrutura da nossa personalidade. Ora, não é possível que compreendamos o que quer que seja fora daquilo que entendemos como sendo o conjunto de forças da nossa personalidade. E aí a gente pensa assim, bom, mas como é que funciona isso? A minha personalidade. Será que eu consigo, através da minha personalidade, saber todo o meu passado? Sim. Se conseguirmos, e a gente vai falar um pouco rapidamente mais sobre isso, se conseguirmos entender efetivamente de que forças, ou que forças compõem, de que forças é composta a nossa personalidade, a gente vai descobrir uma série de coisas do nosso passado. Eu sou orgulhoso. Faz diferença se eu fui um orgulhoso pobre, rico, homem, mulher, na Itália, no Brasil, etc.? É uma característica da minha personalidade, como também é uma característica, talvez um impulso bastante forte do nosso destino, estarmos aqui agora. É uma escolha. Né? Então, mas é fundamental a gente entender isso. A gente já sabe da lei de causa e efeito, nenhuma novidade. A gente já sabe que a gente escolhe e colhe o que semeia. Ok, a gente já sabe de tudo isso. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais a esse respeito.
Ele diz também que a gente já sabe, o indivíduo encontra-se com o peso sobre os ombros de toda a bagagem por ele acumulada no pretérito. Esse fato estabelece a órbita do seu destino, ligando-o a um certo tipo de trajetória. Mas o indivíduo tem diante de si o futuro, vazio e intacto, dentro de cujo espaço ele pode, por sua livre vontade, lançar novos impulsos. Essas são as bases racionais do conceito de redenção. Significa introduzir na trajetória do próprio destino novos impulsos. Por isso afirmamos insistentemente que a própria redenção não pode ser preparada por outros, mas é pessoal, cada um por si mesmo. Ok, a gente também já sabe boa parte daquilo ali. E a gente entende a reencarnação muito facilmente. Eu estou sofrendo agora pela justiça divina, eu sei que eu lancei causas lá atrás. Alguém tem dúvida disso? É fácil de compreender. Mas a pergunta é, se eu entendo isso, que a colheita é fruto da semeadura, a pergunta é, quais são as forças que eu estou semeando no meu destino agora? Quais as trajetórias que eu estou lançando agora, que está construindo o meu futuro, nessa vida mesmo ou na próxima? Eu já entendo o meu passado. Eu estou aqui sofrendo. Eu estou preparando o meu futuro? Eu estou falando da mesma crença, por assim dizer, na reencarnação. Eu estou falando no mesmo método que usamos para compreender agora. A gente está só pensando o que o Baldi está falando. Olha, esse indivíduo, que somos nós, ele tem diante de si o futuro, vazio e intacto, dentro de cujo espaço ele pode, por sua livre vontade, lançar novos impulsos. Quais são os novos impulsos que estamos lançando? Parte deles a gente já sabe e não sabe, que são aqueles automatismos. São as ações do subconsciente que estão sendo repetidas e repetidas e repetidas e repetidas, das quais a gente não tem consciência, ou muitas vezes até já tem consciência e não consegue domá-las, que a gente sabe aonde aquilo vai dar. E olha, não sabem vocês que eu estou fazendo meia-culpa aqui, que eu estou falando de mim mesmo. Olha, lá do Instituto Pietro Baldi estuda... Não, igualzinho. A gente está igual. Quando a vida nos dá uma compreensão que a gente tem da obra, nos dá um espaço de liberdade, e você sabe que vai num caminho, acha que a vida vai te punir, ela não te pune, te dá outra oportunidade, ela te avisa. Você sabe aonde aquilo vai dar. E aí você pensa, olha, eu tenho a liberdade de semear impulsos no meu destino. E aí tem esses dois aspectos. Primeiro, se a gente não tem consciência de nada como primitivo, nós estamos, dentro do determinismo da lei, nós estamos lançando trajetórias do nosso destino. Óbvio, são aqueles automatismos, como a gente vai ver aí, é o primitivo que usa força, e ele está, naquele nível de consciência dele, cumprindo uma função em relação à lei, né? Sendo instrumento lá para o outro que está evoluindo, não importa, a gente vai ver, mas ele está lançando. E nós que já temos algum grau de consciência, a gente está preso pensando no passado, no que eu estou sofrendo agora, que forças nós estamos lançando no nosso destino. Traduzindo para o que a gente está falando na palestra, quais são os métodos de vida que nós estamos utilizando? Porque uma coisa é certa, e a gente já sabe, a precisão da lei é inexorável. A gente já sabe que é fato que há uma causa e um efeito cuja lei é lei da física. Rapidamente lendo, porque eu botei alguns textos para... Alguns eu vou passar mais rápido, outros, né?
O tipo de trajetória ou destino é estabelecido pelos impulsos que o indivíduo, com seu livre-arbítrio, tem o poder de lançar no campo fechado da própria personalidade, que assim estabelece o tipo de órbita que deve percorrer. Tal personalidade, por sua vez, é fruto do passado, ressente-se de todos os seus efeitos que constituem a sua natureza, dos quais depende a direção do seu movimento. Mas, de novo, ele repete, o nosso eu não é uma entidade estática, mas um feixe de forças, cada um com suas características bem definidas. E é o estudo dessa bagagem, é o modo inteligente de manobrar essas forças que haverá de formar um conteúdo de uma psicanálise mais profunda, de uma psicossíntese do porvir, como de uma nova ética científica positiva. Assim o homem poderá viver com consciência e conhecimento e construir um futuro melhor para si mesmo. Vamos passar essa questão. E aí o Baldi fala lá no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, ele nos explica esse gráfico muito simples, mas muito profundo. Ele diz, a estrutura da nossa personalidade, ela é composta, ela pode ser vista, né, como uma cruz, por 4 elementos. No elemento horizontal, ele diz, são as influências, é o eixo biológico, são as influências maternas e paternas, né? E, obviamente, o conjunto de forças das personalidades respectivas, né, dos nossos pais, etc., que influenciam a nossa personalidade. No eixo vertical, ele diz, olha, tem o eu eterno, tem aquelas características que nos individualizam, que a gente também sabe, né, aquelas características que são inatas, que trazemos e que vimos construindo ao longo, né, de todo o tempo. E na parte inferior desse eixo vertical, ele diz que tem também o ambiente terrestre. E a gente sabe também que a gente nasce e reencarna com todas essas condições muito bem planejadas para que a gente desenvolva as características positivamente ou negativamente de restrição da nossa personalidade. E é interessante, é uma passagem do próprio Baldi, porque ele diz lá no livro, né, fala, olha, tem algumas características da nossa personalidade que são tão fortes, tão fortes, tão fortes, que elas predominam de imediato, independente do pai, da mãe, do ambiente, nada disso, e de tudo isso, né? É muito interessante você ver isso, e quando você pega e olha assim, olha a tua personalidade, você vai dizer, bom, essa característica, ou essa trajetória de força, positiva ou negativa, isso não é só negativo, não. Né? Um parênteses, o Baldi dizia, tenho por instinto o Evangelho. E ele viveu isso a vida dele toda. Ele nasceu rico, numa família nobre, em todas as situações. Nada disso foi capaz de mudar a orientação dele em relação ao que ele veio fazer, enfim, a vivência do Evangelho. Tenho por instinto o Evangelho. A característica, o eu eterno, ele era tão forte, tão predominante, né, que suplantou todas as, né, as dificuldades, as características maternas, paternas. Para quem não sabe, a gente não tem tempo para entrar nisso aqui, mas o Baldi, quando se casou, foi recebido pelo Papa, Pio X, acho, né, não me lembro, Pio X, né, enfim, outra etapa, né, a gente não tem tempo para isso. Mas repara, imagina nós mesmos, olha, essa característica da minha personalidade, olha, essas características são minhas, independente do meu pai, da mãe, do meio. Não, essas são passíveis de terem sido influenciadas pelo meio, etc. E tal. E essas outras, eventualmente, nem são minhas. Às vezes a gente consegue largar. Essa influência do meu pai, da minha mãe, do meio. Mas a construção da nossa personalidade, que vai determinar o nosso destino, que vai determinar o lançamento de forças do nosso destino, que vai determinar a predominância do tipo de luta que fazemos, é fundamental. Sem isso é tudo teoria. E não há ninguém que possa fazer isso por nós. A orientação, inclusive no campo da matéria, com os psicólogos, e chamados por Baldi como médicos da alma, não importa, mas é uma trajetória nossa. E aí ele diz, olha, o período
em que o campo de forças da personalidade está aberto para a introdução de novos impulsos é o do plano terrestre. Ele está dizendo ali o seguinte: olha, ok, é aqui que nós vamos introduzir esses novos impulsos. E é a oportunidade que nós já sabemos. É do plano físico, né? Introdução de novos impulsos. É o da vida terrestre, no plano físico. Plano de luta, onde se encontram avaliações, resistências, adaptações às qualidades já adquiridas e conquista das novas qualidades através de experiências. De novo, a nossa existência não é só uma oportunidade de entendermos o que estamos fazendo em função do nosso passado. É a oportunidade de, na mesma lógica, na mesma racionalidade que entendemos que hoje é a construção do passado, construir hoje o destino futuro. E, no fundo, a gente não acredita nisso. Ou até acredita, mas não consegue, não faz, não sei. Olha o julgamento, né? Eu estou julgando a mim mesmo, gente. Eu sou astuto, né? Sou bem esperto. Vocês vão ver que eu estou no nível do astuto. Então ele diz lá: o ambiente terrestre é o campo de trabalho. Nele a vida é um período de construção, uma fase da existência em que reemerge todo o passado, retomando os nossos impulsos instintivos que originam outros novos, lançados em novas direções. Por isso a vida é também um campo de batalha. Alguma dúvida quanto a isso? Consenso, né? E aí ele diz: olha, isso está no livro Técnica Funcional da Lei de Deus. Há na Terra 3 modos de viver, usando 3 modos distintos. 3 métodos, distintos. O primeiro é o da força, que consiste na opressão do fraco. O segundo é o da astúcia, apoiado na inocência do ignorante. E o terceiro é o da sinceridade e clareza, dirigido à compreensão recíproca, com o fim de colaborar. E aí ele diz: olha, o primeiro método é o mais antigo, hoje superado e condenado. Detalhe, quando ele diz que hoje é o superado e condenado, ele é hoje superado e condenado, obviamente ele está falando no aspecto mais geral. Claro que pontualmente a gente vê e usa, mas a gente vê claramente o método da força ainda sendo, né? Mas ele está dizendo como uma média do nível de consciência coletivo, por assim dizer, da humanidade, né? A gente vai entender isso ainda. E o segundo é o mais recente ainda em vigor, né? Nós somos astutos. A força já não é mais aceita, mas a astúcia é. Letícia é esperta dessa, né? O esperto não é um valor, né? Só que o esperto encontra um outro esperto, mas não é um valor. As nossas leis, não é isso? As nossas leis não são pura astúcia. As vírgulas da lei para tudo no nosso nível de consciência é astúcia. Está certo, está errado, sem julgamentos, gente. É entender o nosso nível de consciência. Nós somos astutos, né? E o Baldi diz: esse é o método mais predominante agora. E o terceiro método é o método mais inteligente, que se expandirá no futuro. E ele diz: hoje vivemos uma fase de transição que vai do segundo para o terceiro. Olha, nós não estamos na fase da barbárie mais, pelo menos não legitimada, né? A gente já há uma repulsa à força, mas a astúcia não. E a questão é: ok, eu não quero ser astuto, eu quero ser justo, inteligente, usar o método da colaboração. É preciso que eu seja um cordeiro, mas o cordeiro é devorado. Então eu fico astuto mesmo? Como é que eu saio disso? Como é que a gente sai disso? Mas ele diz: olha, a gente está nessa fase de transição do segundo para o terceiro. Isso é uma boa coisa, né? Eu me lembro do Julinho Damasceno, hoje como a gente condena a força, etc. e tal. Julinho Damasceno fala em vários congressos, uma coisa assim. Ele falou: olha, nós somos ditos civilizados. Aí ele fala assim:
daqui a alguns anos, quando realmente uma humanidade se disser civilizada, ela vai pensar, nossa, aquele pessoal lá de 50 anos atrás passava na rua pelo mendigo, com frio, etc. Se não fosse conhecido o filho seu, tal, ele deixava. E eles se julgavam civilizados. Né? Juninho fala muito isso, né? Realmente, você parar para pensar, daqui a um tempo, se você parar para pensar, né? Mas é o nível, isso é gradativo, isso é natural, isso é explicável, né? Isso é uma função utilitária para a vida. E ele diz, é natural que no passado, quando a vida se encontrava diante de um fraco ou ignorante, pela lei do mínimo esforço e maior rendimento, no passado, permitisse que quem tivesse a capacidade de consegui-lo, né, dela se valesse. Embora muitos pensem dessa forma, o método é injusto, segundo a atual e mais amadurecida moral dos países civilizados, ao passo que poderia parecer justo no passado menos evoluído. É um pouco da brincadeira do Júlio, né? Não é brincadeira, né? Mas para o método de vida do passado, a força era legítima, era necessária, era utilitária, por assim dizer, né? E ele diz, outrora, no passado, não existiam problemas de justiça com deveres e direitos, né? Mas só duas posições, a do vencedor, o forte que comandava, e a do vencido, o fraco que obedecia. Só que acontece que, por lei natural da evolução, o fraco, porque não tem a força, ele desenvolve a inteligência. Ele fica astuto para vencer o mais forte, que é a única forma que ele pode vencer. E tudo isso está dentro do contexto que ele vai falar aqui do utilitarismo da lei. No final, são mecanismos utilizados para a nossa evolução que são necessários, úteis, embora num nível mais baixo de vida, como ele vai ver. Mas repara, é muito claro isso, não há nada de errado, há de se compreender, né? Então, o método da força era um método útil. E ele diz ali também interessante, a primeira coisa que fazia aquele que detinha o poder, para assegurar-lhe a continuação e consolidá-lo, exercia-o, esse poder, em nome da justiça divina, afirmando sua legitimidade, que se defendia à força, com as armas da sugestão e do domínio psicológico. E se você não for lá dar comida quentinha para o pobre na rua? O que vai te acontecer? Aí nós, muito astutos, né? Vamos lá, fazemos aquilo tudo, etc, etc. Alguém já parou para pensar quantos e quantos espíritos evoluídos, muito mais do que nós, estão encarnados em condições de resgate na pobreza, etc. Não é errado, eu estou falando isso até por uma conversa que a gente teve ontem. Não é isso. Isso não é uma condenação. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos olhando o outro como, não é nosso irmão em Cristo, com aquela estrutura de personalidade, com aquele desafio. Nós temos um exemplo lá no Instituto, seu Licinho. Porque a pessoa fala, o balde é para a academia. Eu sou da academia. E ninguém entende o balde lá. O seu Licinho é porteiro de um condomínio. Estuda o balde com a gente há mais de 20 anos. E ele compreende o balde em muitos aspectos muito melhor do que eu. Eu estou olhando aquele irmão, seja em que condição for, na sua essência, como espírito, que qualidades ele traz. Então, repara, o que ele está dizendo aqui para a gente avançar, ele está dizendo o seguinte, ora, também no campo religioso, esse uso da força sempre foi legitimado como forma de domínio.
A gente pode falar da Igreja Católica largamente, mas podemos falar de todas as religiões. E mais, no momento atual, essa relação é de astúcia, porque a gente sabe que isso não vale mais, mas a gente vai lá na igreja, no centro, isso, aquilo, tá, para ficar com a nossa consciência, né? Mas, enfim, vamos avançar. Vou pular ali, ele diz que no passado tinha um outro conceito de justiça, era medido em função de outros pontos de referência, né? E ele diz, não há dúvida de que se o forte não representava o maior valor espiritual, constituía, no entanto, o maior valor biológico, né? É por isso que o pobre se inclina diante do rico, ainda que com ódio e inveja, mas também com admiração e avidez em imitá-lo, ansioso por aprender-lhes os métodos de vida. Para a vida, isso é sadio, porque funciona como evolução, embora num nível mais baixo. Como fazer compreender aquele indivíduo, que muitos deles fomos nós ao nosso passado, uma linguagem no nível de consciência mais alto, se ele só entende a linguagem da força, se ele só entende a linguagem da vantagem, se a luta dele ainda é contra o semelhante e não contra as próprias mazelas? Porque essa é a diferença do homem lá, dos 3 métodos, já a gente colocando isso para reflexão, da força e da astúcia. Esse homem, para onde esse patamar para onde nós estamos caminhando, desse homem que colabora, que é justo, etc., a luta dele não é mais contra o semelhante, é contra essa estrutura da própria personalidade, contra essas forças que predominam e que ele já sabe que estão lançando trajetórias no destino dele, que vão levar à dor. É essa a preocupação dele. É aí que ele gasta a sua energia. É essa a compreensão de que a força e a astúcia são métodos que levam a consequências igualmente, e a adesão à ordem, a adesão à lei, a adesão a um método de vida mais evoluído significa a própria proteção. Mas, de novo, é lógico que assim aconteça, porque a vida, num nível mais baixo, ela é luta, né? E aí ele diz, cada um paga pelos seus defeitos. O fraco ou ignorante pela sua fraqueza, ou ignorância. O forte ou astuto pelo abuso por sua vitória. E todos indistintamente, cursando a mesma escola, alternativamente, são obrigados a evoluir como quer a lei. Assim, cada um sofre um período, enquanto o outro goza e vice-versa. Na escola da lei, há lugar para todos. Joia. Esta era a única forma de justiça que se podia praticar num regime de inimizade, onde a justiça não pode ser obtida de forma pacífica, de concordância entre companheiros, mas somente através do equilíbrio de rivais e luta. E ele diz, olha, o involuído, e aí ele chama involuído ou evoluído, ele não chama, não é melhor ou pior, nada disso. O Paulo diz que cada um é involuído em relação àquele que, né, tem um pouco mais de compreensão, e, obviamente, evoluído em relação ao que tem menos compreensão. E, obviamente, que nos diversos campos da nossa vida, a gente tem maiores ou menores dificuldades de compreensão, né? Diferentes, né? Compreensões diferentes dos outros. Então ele diz, esse indivíduo, esse involuído, esse homem primitivo, é a matéria-prima da vida, ainda no seu estado bruto. Somos nós. Não é possível negar que o primitivo seja um forte. A primeira lei de seu plano é a seleção do mais forte. E para ele, o ser forte constitui tudo. Esta sua prepotência, que alcança a ferocidade, constitui aquela matéria-prima a ser refinada através da experiência, até transformar-se em inteligência e bondade, através da dor. Mas a gente não sai do estado primitivo, do estado astuto para a compreensão da inteligência e bondade simplesmente. De novo, como é que a gente faz isso? Eu sou o cordeiro? Como é que eu colaboro? Quem me defende? Né?
E ele diz, aquela força para refinar-se deve ser forjada na bigorna da dor, foi o que eu falei, efeito da ignorância e do erro. O primitivo é forte, mas é ignorante. E procura suprir a falta de inteligência com brutalidade. É tão ingênuo que acredita ser possível vencer com a força. Não compreende a lei de ação e reação, não compreende ainda que, equivalente à sua ação, uma reação, né, acontecer, ele não compreende isso, né? E quando usa a astúcia, a sua míope vista, não alcança senão poucos metros de distância. Esse indivíduo primitivo, ele é simplista. Ele alia muita força a poucas ideias. E aí o Baldi diz, parece que uma coisa esteja em relação inversa à outra. Mas, qual é o tipo de força, então? Se a força não está em contraposição à ideia, a gente já entendeu que essa força da qual ele fala, que não está em contraposição à ideia, talvez seja aquela força que o Cristo, que a gente está tentando entender lá na pergunta, mas que não é a força do primitivo. A força é necessariamente contrária à ideia? Não, mas o primitivo, nele a força se sobrepõe. E ele diz, o evolvido, por sua vez, aquele que já compreende, ele desdenha prostituir inteligência e energias numa luta inútil contra o seu semelhante, seu companheiro de vida, em quem ele enxerga a si mesmo. No seu plano do evoluído, daquele terceiro nível que está buscando a colaboração, a ordem é realizada, e isso basta para garantir a vida na forma necessária, num plano em que a atividade deve ser utilizada em trabalhos e conquistas superiores. Por isso é que seu espontâneo ato de defesa consiste no enquadramento na ordem. Eis que nesta ordem consiste toda a força do indivíduo orgânico. Ele já começou a responder. Ora, então talvez a gente esteja compreendendo que existam dois tipos de força, não sei, talvez o do primitivo e do evoluído, mas talvez a gente já esteja compreendendo também que o Evangelho não nos exime de luta. E às vezes, mesmo veladamente, a gente acha, não compreende muitas vezes, mas acha que o Evangelho nos exime da luta. No fundo, a gente acha que a gente vai, muitas vezes, não despreze, mas desconsidera toda a estrutura da nossa personalidade, as trajetórias do nosso destino, né? Não, mas é luta de qualquer maneira. Ele diz também, para o evoluído, as coisas são diversas. Ou seja, para o evoluído, ele está pensando qual é a força dele, o enquadramento na ordem. Ele está se sujeitando à lei. Mas olha, o enquadramento na ordem não é possível sem essa análise da estrutura da nossa personalidade, porque muitas vezes a gente pode estar achando que está fazendo a vontade do Pai e está fazendo a nossa. Né? Mas, vamos lá, para o evoluído as coisas são diversas. Se ele abandona por um momento a luta contra o seu semelhante, que o outro já vê que é contraproducente, não gasta sua energia com isso, se ele abandona essa luta, esse semelhante o esmaga e o elimina. No seu plano, a ordem não existe. Ninguém garante a sua vida, e ele tem que a garantir por si mesmo. Se não sabe defender-se, ninguém o defende, uma vez que cada qual tem a sua luta e não pode pôr a cargo a luta dos outros. Como é possível pretender da vida que seja dado ao evoluído o instinto da obediência, quando esta não lhe traz vantagem alguma? Preferirá, por isso, a rebelião, quando essa for mais útil à vida. Né? A gente está sendo convidado a todo momento à obediência, não à passividade. A gente já está caminhando para o final da nossa reflexão. Obediência não é passividade. Obediência não é isenção de luta.
Talvez, provavelmente, muito o contrário. Mas, quantas vezes, não é verdade, a gente prefere a rebelião ao enquadramento à ordem? Às vezes a gente não tem consciência disso, de novo. Né? Nós estamos lançando trajetórias do nosso destino sem o conhecimento da estrutura da nossa personalidade. Não é possível avançar. E a gente está repetindo inconscientemente, né, de várias maneiras, né, uma série de comportamentos mentais, inclusive, e que estão efetivamente delineando, desenhando situações futuras nossas. Mas, de novo, né, como que eu vou fazer compreender, eu evoluído, que a obediência é necessária quando ela não traz vantagem alguma? Mas a obediência para mim é ser cordeiro o mundo devora, então esse negócio não, então o evangelho é utopia. Né? Só para eu me situar aqui, gente, rapidamente isso. Eu vou pular um aqui. Eu estou com 10 minutos, Cida? 15, né? Isso? A gente já vai fechando. Então ele diz rapidamente, já estamos caminhando para o final. Confrontemos as duas estratégias. Os dois métodos de luta. Um da astúcia e o da sinceridade. À primeira vista, parece que a primeira estratégia, a da astúcia, dê frutos maiores. Eles são mais visíveis, porque imediatos. E para quem ignora o futuro, o imediato tem grande valor, como é prova de êxito. Eu venci, eu fui esperto. Né? Venci o outro. Né? A sinceridade, ao contrário, se constrói mais lento, constrói mais sólido. Aí mesmo onde o engano destrói mais rápido, aí mesmo onde o engano constrói mais rápido, só que sobre areia. Parece um atalho, no entanto, é uma estrada mais longa. Por isso, muitos são atraídos a ela, mas depois ficam desiludidos. As aparências enganam. Então, eu quero me reenquadrar na ordem, eu quero viver com sinceridade, mas eu não vejo os frutos daquilo de imediato, e eu acho que realmente aquilo não funciona, e eu vejo que a vida prática está ali mais objetiva, e aí eu acho que o evangelho é realmente uma utopia, no fundo eu não acho, aí eu começo a pensar mecanismos onde eu possa ser astuto também em relação ao evangelho, e aí a gente permanece no mesmo ciclo. Mas não tem outra forma, senão a gente enfrentar isso. E ele diz, há duas maneiras de responder ao apelo do ideal. Um é aceitá-lo, submetendo aos sacrifícios que ele impõe. Ou de aguçar, o outro é aguçar as defesas da animalidade para evadir-se as suas limitações de viver. Que luta mais terrível não é essa luta do terceiro método? Qual foi o exemplo de Paulo? Ou de Saulo? Quando Saulo ouviu Cristo e, entre aspas, se transformou em Paulo, ele transformou a personalidade dele? Não. Ele foi Paulo com a mesma personalidade de Saulo, inclusive com as virtudes que o próprio Cristo viu. A verdade com a qual ele defendia as leis foi a verdade com a qual ele defendeu o cristianismo. Mas era uma mesma verdade. Era honesto. Ele era casto, ou pelo menos em todo aquele ambiente de poder em que ele vivia, ele se guardava para o grande amor, para Abigail. Tantas virtudes que o mundo não viu, mas que o Cristo viu. Mas a virilidade da personalidade dele, a decisão da personalidade dele, a decisão de viver o Evangelho, não o fez um ser inerme. O fez um ser pacífico. Mudou o método de luta. A luta dele era contra ele mesmo, contra o seu passado, contra os seus instintos, buscando fazer daquelas características da personalidade algo que pudesse utilizar em prol do Cristo, em prol de nós mesmos.
Mas ele lutou, como todos esses grandes mestres, e como nós não fugiremos disso, lutou contra as próprias mazelas. E alguém que efetivamente alcança a consciência de buscar lutar contra os próprios instintos, tem tempo para lutar contra seu semelhante? Tempo. Mas, de novo, tem maneiras e maneiras de submeter o ideal. É possível. É porque a gente acha que a mudança do método de vida, e nós estamos caminhando para essa mudança de métodos, significa... resumindo para o Paulo, nós levamos a mesma estrutura da nossa personalidade. Eu falei a questão do vaidoso, do orgulhoso, tal. Tem um grande amigo palestrante de Ubaldo, tal, que ele fala, minha maior característica da minha personalidade é ser vaidoso. Eu resolvi nessa encarnação fazer muita palestra, tal, e ele é um grande divulgador da doutrina espírita, de tudo isso. Ele falou, é uma qualidade da minha personalidade, eu vou fazer o que com ela? Eu vou aproximá-la de aspectos positivos para transformá-la, para que gere frutos positivos, para lançar trajetórias no meu destino. Ah, não, mas o Evangelho me isenta de luta, eu tenho que ser pacífico, me fugiu a palavra, eu tenho que ser cordeiro, né? Não, ele vai dizer ali, a gente está caminhando para o final, eu vou pular isso aqui, porque senão não tem tempo, eu mudei aqui um pouco o método. Ele diz, a vida quer... E como é justo, deve vencer, mas é preciso saber vencer. Eu quero frutos imediatos, eu quero ser astuto, eu quero o segundo método, isso é vitória? Para mim é, ok. Só tenha consciência de que pelas leis óbvias, objetivas, naturais, esse método de vida tem as suas consequências e o seu retorno. É preciso saber vencer. É mister compreender que o agir retilíneo, honesto, representa uma superioridade de técnica de trabalho e de estratégia de luta. A honestidade é algo utilitário. A decisão de caminhar para o terceiro método de luta é utilitária, é de vantagem. Mas é preciso muita coragem. Se é preciso coragem para lutar contra o inimigo, não tem coragem maior que possa existir do que lutar contra a nossa própria animalidade. Não tem. Não tem. E às vezes a gente tem a coragem de lutar contra o inimigo, mas não tem coragem. Né? É preciso saber vencer. Né? Então, representa uma superioridade de técnica, uma estratégia de luta, o que significa alcançar mais facilmente a vitória duradoura. Com os métodos do evoluído, arranca-se desesperadamente apenas a vitória de um momento. Mas ela é instável e é a única que pode existir no caos. Não é a estável e duradoura que existe na ordem. As vitórias humanas não têm sido sempre do primeiro tipo, da força e da astúcia, e elas não são necessariamente instáveis em qualquer aspecto que a gente veja, na nossa vida individual, na vida coletiva, se você olhar a história, as revoluções, em qualquer exemplo. É isso. Já houve alguma vitória estável na Terra? Cada triunfo não foi, por sua própria natureza, minado antes ou depois, até a destruição? Cada ganho nosso com a força e com a astúcia não foi minado antes ou depois com a própria destruição? O evoluído, para que pudesse viver melhor, precisaria refazer toda a sua forma mental. De novo, o método da luta, da astúcia, ela tem a sua utilidade naquele determinado nível de vida. O evoluído não consegue compreender de outra maneira. Nós não conseguimos compreender o Evangelho de outra maneira. Não há nada de errado nisso, há só de perigoso. Porque a gente já sabe. A lei já está nos dando margens de liberdade dentro das quais a gente já pode
transitar e a gente já sabe no que dá, para um lado ou para o outro. Mas, repara, então ele se tornaria evoluído, né, se refizesse sua forma mental. E com isso não se sentiria mais apto a viver nesse mundo. E não é verdade? A gente começa a tentar galgar espaços, a gente vai começando mesmo, não a fugir não, a gente vai começando a compreender por que esses milenares querem tanto a morte, não no sentido da fuga, né? Porque se você morrer sem ter se transformado, né? O suicídio, mas assim, como eles vivem em outro patamar, a gente já consegue sentir esse gostinho, por assim dizer, né? Não tomando aí isso que eu falei como uma conotação, né? É até perigoso, diante de tanto suicídio que a gente tem. Por favor, em absoluto não é isso que eu quis dizer, claro, né? Então ele diz, vou pular um pouquinho ali. Hoje o seu egoísmo, a agressividade, a estratégia de astúcias representam a resposta exata às condições do ambiente onde ele se acha e com o qual está, como lhe é necessário, perfeitamente proporcionado e sintonizado. Se ele quer ser forte para a guerra, é porque o seu ambiente se baseia na luta, premia o vencedor mais forte, né? Se vê inimigos a combater com a força ou com a astúcia, é porque o ambiente realmente está cheio deles, né? Mas esse método tem suas consequências. Ele diz, em cada nível de evolução, a vida é defendida por um diverso e apropriado tipo de forças. No plano do justo, a vida é defendida pela lei. E não há garantia melhor e maior do que essa. No plano de vida do astuto, da força, ela é defendida por ele próprio. Como ele disse, se eu não defendo a minha vida, ninguém vai defender, muito pelo contrário. Olha o grau de ignorância nossa, inclusive na astúcia. Olha o dispêndio de energia nesse nível mental. A defesa pela própria vida, a defesa pela luta contra o próprio semelhante, isso não é razoável. Se a gente começar a compreender isso, só isso, que isso não tem sentido, isso não tem sentido. Que bom que não faça mais sentido para a gente, isso é ótimo. A gente ainda não está lá no método da colaboração, mas só em nada disso fazer mais sentido para a gente, mesmo que os nossos instintos ainda nos direcionem a isso, já é um grande passo, gente. É despertar da consciência, é ampliação da consciência, né? E aí a gente vai terminando. No plano humano, né, temos a força animal e a violenta opressão, tanto na luta individual quanto na coletiva. No nível do sistema, que o Baldi... não vamos explicar agora o sistema, outro colega explica tudo isso, né? Tem a defesa da lei. E ele diz, Cristo, com o método da não resistência e do perdão, pôde vencer a força do plano humano, porque possuía a força da lei. Começa a responder lá a pergunta. Essa é a outra força com a qual Cristo venceu o mundo. Essa é a outra força que nós queiramos ou não, hoje ou amanhã, daqui a 10 encarnações ou não, depende da nossa decisão, das nossas conquistas. É essa força que nós vamos necessariamente ter que aprender a ter. E, de novo, nada começa sem a análise da estrutura da minha personalidade, dos meus instintos, das oportunidades, das influências e etc. Ele diz, então, no nível do sistema, temos a força espiritual da lei. Cristo, com o método da não resistência, eu já li isso? Sim, está repetido, não? Ih, gente, pulou. Desculpa. Né? 2 slides para finalizar. E ele diz, então, lembra que lá atrás ele falou, como um ser com uma personalidade potente escolheu ser cordeiro. Lembram? Ele não disse que Cristo era fraco, ele não disse que Cristo era passivo. Ele diz uma personalidade potente. Escolheu ser cordeiro. Cristo era um leão, porque impôs a si próprio comportar-se como cordeiro. Ser cordeiro sabe o quê?
obedecer à lei. Não é fugir da luta. Ser cordeiro não é dizer, coitado de mim, estou sofrendo, é tão difícil, mas eu não consigo fazer, o Cristo está tão distante. O exemplo de Paulo, que bonito, eu leio, eu sei, ok. Ser cordeiro é ser obediente, viril, decidido a transformar a própria personalidade, mas cordeiro obedecendo à lei. Cordeiro suportando os ganhos não imediatos. Cordeiro suportando e entendendo aquele que não te compreende no seu nível de consciência, porque de lá você veio. E ele diz, ele não foi nenhum imitador, nem repetiu o evangelho de um outro, mas inventava o seu. Ele não seguia nenhum outro, mas a si próprio, pois unificado com o Pai personificava a lei, a qual é, antes de mais nada, justiça. Olha que coisa forte que ele vai falar aqui agora, e como desconstrói uma série de coisas que a gente pensa. Né? É meio no subconsciente, como diz o meu querido Mateus, aquela parte quando você passa assim do evangelho, você lê, você pula. Né? Não sabe que pulou, mas pula. Né? O subconsciente, caramba, você não vi isso. Sabe ler? Sei, mas não viu por quê? Não sei, sabe? Ou vai saber daqui depois. Né? Olha só, unificado com o Pai personificava a lei, que é antes de mais nada, justiça. Só em segundo lugar pode ser amor. É bem nesse sentido, segundo a lei, que devemos entender o Cristo. Isto é, no sentido de um amor não gratuito para todos, mas que há de ser merecido e retribuído, porque a lei quer justiça e não usurpação por parte de aproveitadores da bondade do Cristo. Forte, né? Dependendo de quem lê isso aí, não vai ler o balde nunca mais. Né? Não. Estou falando nós aqui, qualquer um. Não é difícil. Sabe o quê? Difícil é a gente rever isso. A lei é, antes de tudo, justiça, antes de amor. Não existe amor gratuito do Cristo, o que não significa que não exista misericórdia. Há uma imensa misericórdia, mas não há amor sem justiça. Cristo é amor, mas é justiça, porque Ele é a personificação dessa lei, e essa lei é justiça. É merecimento, é causa e efeito. Mas misericórdia, não é a causa e efeito, né, do olho por olho, dente por dente. É causa e efeito no sentido de recondução à ordem, no sentido de expansão da consciência. O método da lei e do Cristo é outro, é diferente do nosso, mas é justiça. Né? É por isso que muitas dissertações sobre o amor do Cristo não passam de mera retórica. Tem trechos, e a gente só tem mais um para terminar mesmo, estou falando, não termino. Tem trechos que não se deve, para não dizer que não se consegue, falar mais sobre. Eu sonho com um dia, I have a dream, como disse o Luther King, que a obra de Ubaldi vai ser estudada até como o Yogananda. Lá no Yogananda, você pega, você lê um trecho, e você para e medita. E, de novo, essa é a ideia, essa é a fonte. Qualquer um que venha transmitir está passando pela consciência de um terceiro, que nesse caso sou eu. Algumas coisas não devem. E essa frase aqui, esse trecho aqui, ele é forte o suficiente para a gente calar sobre. A lei é justiça antes de amor. E muito da retórica muito do amor do Cristo é retórica. O que significa que nós não compreendemos ainda a expansão e a expressão, a essência do amor do Cristo.
A muitos agradou imaginarem um Cristo de doçura e sentimento, que se sacrifica por amor enquanto a sua doutrina é do tipo viril. Se a mesma doutrina apareceu oposta à nossa feminina, isso não foi porque Jesus não tivesse esse caráter, mas porque a conduta do suave cordeiro se lhe impôs em obediência à lei. E então, colocando-se como exemplo para ensinar aos homens como ele, né, porém, unilaterais na vontade e na afirmação do equilíbrio das opostas da sua. Cristo era um forte. Aí o Baldo diz, lembro-me a esse propósito das palavras de Gibran, Khalil Gibran, nesse volume. Jesus, o Filho do Homem. Cristo era um forte, mas é necessário entender em que sentido. Ele não era no comum sentido do baixo nível animal, mas em alto nível espiritual. Cristo era um forte, mas de potência de alma, muito diversa da humana força bruta tendente à violência. O Evangelho não é só teoria, método de vida realizado apenas para os santos. É prática, não é na prática um absurdo irrealizável, como se acredita, mas é a lei da maior utilidade individual e coletiva, para ser vivida também na realidade do nosso mundo. E o Baldi fecha dizendo, ele diz, isso achei muito bonito, né? Ele foi um mártir, como muitos tantos, né, que não são compreendidos. Ele diz, é para preparar tempos melhores, de menor sofrimento para todos, que estamos gritando aos surdos e deixando tocar os fatos aos cegos, num desesperado esforço de clareza para ser entendido, para que seja compreendida a vantagem do sistema evangélico, afastando assim a causa da dor. Mas, às vezes, esta paixão e compaixão são julgadas como orgulho, pregação cansativa, o absurdo utopista. Contra essa realidade, só uma pode ser a reação do mais adiantado, a de ajudar os outros a subir. Subir ao método da força e da astúcia. Subir do método, está errado ali. Subir do método da força e da astúcia ao método da sinceridade. Compreensão e amor, ao invés de se agredir e lutar. Unificar onde tudo está dividido, para colaborar fraternalmente. Esse é o caminho que vai para Deus. Uma alegria imensa. Desculpa a emoção.